nexialismo. E a pergunta que nós vamos fazer hoje, ao final desse nosso bate-papo, é você responder se você é um nexialista. E se você for um nexialista, você está preparado para o mundo corporativo, empreendedorismo e vida profissional. Este é, sim, um dos profissionais, ou melhor, uma competência, uma habilidade muito exigida hoje no mundo corporativo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no SampaCast, Lapa, Vila Romana, São Paulo, com apoio técnico do Rafael. Muito obrigado, Rafael. Então vamos lá, pessoal. O que é nexialismo e qual é a finalidade, ou melhor, a importância, embora eu esteja enfatizando o mundo corporativo, empreendedorismo, vida profissional, esta concepção também se aplica a outras áreas, mas vamos nos focar nesta área aqui. Então nós conhecemos muito bem o generalista, ouve a área do generalista, é aquele profissional que conhece de uma forma geral, genérica, muitas coisas, muitos tópicos, muitos assuntos. É um profissional que teve e tem ainda a sua participação no mercado de trabalho, no mundo corporativo. E o especialista é aquele que sabe muito de pouca coisa, ou um determinado assunto. Especialista em aviação, especialista em direito aeronáutico, especialista em várias áreas do saber. Tá? O generalista sabe pouca coisa de muitos tópicos, de muitos assuntos. O generalista, o especialista sabe muita coisa e se aprofunda em um determinado assunto. E aí, o ponto alto do nosso bate-papo é o nexialista que nós vamos conversar na aula de hoje aqui. Lembrando que eu vou desenvolver outros vídeos, outras aulas sobre esse tema voltado para outras áreas do saber. Então eu tenho já preparado e vou gravar em breve nexialista na comunicação. O palestrante tem que ser um nexialista, o professor tem que ser um nexialista, o vendedor tem que ser um nexialista. Então nós vamos desenvolver esse assunto na área da comunicação. Eu faço um convite para que você, caso queira, escaneie o nosso QR Code e faça parte do nosso grupo, e quando nós publicarmos esses assuntos, nós vamos inserir no nosso grupo do WhatsApp. Fica aí o convite para você fazer parte. Quando é e como é que surgiu esse termo e essa concepção? Pela primeira vez, né? Há quem diga que foi o Walter Longo, brasileiro, que popularizou. Tudo bem. O Walter Longo, em um dos seus livros, ele realmente popularizou no Brasil essa concepção, mas não foi ele que criou. Mas ele teve, sim, uma grande participação inserindo esta concepção dentro do contexto nacional. Mas esse termo, essa concepção, essa ciência, essa definição, foi criada em 1950, faz tempo, hein? Do Van Gogh, é um canadense, e ele fez um livro, né, que falava sobre uma viagem interplanetária. E olha só, em 1950 o homem não tinha ido à Lua ainda. Então é um homem visionário, ele escrevendo esse livro de ficção, tá? Que no Brasil foi traduzido, tem esse livro também no Brasil, Missão Interplanetária. Olha que coisa interessante. Nesta nave, que tinha por finalidade viajar pelo espaço, visitando vários planetas, havia nesta nave vários profissionais, vários cientistas, vários especialistas. Mas tinha um que era muito interessante. Esse profissional, na verdade, esse profissional tinha uma habilidade que era fazer com que, em caso de emergência, ataque de outros seres, pane, falhas mecânicas, cabia a esse profissional, o qual Van Gogh deu o nome deu a qualificação de nexialista, identificar quais
seriam os profissionais ou cientistas, ou quais seriam as áreas que iriam atuar para resolver um problema quando ele surgisse. Olha que coisa interessante. Então, isso vai balizar todo o nosso bate-papo. Então, quem é o nexialista? É um profissional que tem por finalidade conectar, relacionar as mais diferentes ciências para resolver um problema ou produzir um serviço e assim por diante. Tá bom? Então, entendendo quando é que surgiu e como é que surgiu essa definição, nós vamos conseguir entender o que é o nexialista dentro de uma concepção do mundo corporativo. Alguns nexialistas que nós conhecemos, que o mundo conhece, um deles é Einstein. Uma coisa muito interessante, quando Einstein morreu, ele pediu, na realidade, que fosse cremado e não queria que o seu cérebro fosse estudado. Lendo engano, pegaram o cérebro dele e foram estudar. E uma coisa interessante que chegaram à conclusão é que o cérebro dele pouco diferenciava de um cérebro comum, talvez um pouquinho mais pesado. Mas uma coisa que eles chegaram à conclusão, a inteligência de Einstein estava relacionada, olha só que coisa interessante, estava relacionada às conexões que o cérebro fazia entre as diferentes partes do cérebro. Eu achei essa definição muito interessante. Ninguém deu a esse fenômeno o nome de nexialista, mas Einstein era muito inteligente porque ele, a gente na neurociências usa também com a neuroplasticidade, ou seja, como que o cérebro trabalha conectando áreas diferentes, relacionando áreas diferentes. Então, a inteligência de Einstein é atribuída, dentre muitas outras coisas, o fato de ele conectar áreas diferentes. É claro que a ciência usa termos mais específicos para falar o que eu estou falando, mas essa é a concepção da inteligência. Então, nós podemos falar com certeza que Einstein era um nexialista. Tá? Então, a neuroplasticidade, como correlacionar as diferentes partes do cérebro. Tá? Então, Leonardo da Vinci, então, nem se fala, né? Leonardo da Vinci tinha ele atuava em mais de 10 áreas diferentes. Filósofo, engenharia, psicologia, ótica. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, né? Quando ele pinta arte, né? Também especialista em arte, quando ele pinta a Mona Lisa, um quadro fenomenal, um dos mistérios desse quadro é que quando a pessoa está olhando para a Mona Lisa, independentemente da posição que ele está, a pessoa, se estiver à direita ou à esquerda ou à frente, a impressão que vai ter é que a Mona Lisa está sempre olhando para a pessoa. Tá? Então, essa magia está relacionada à ótica. Então, ele era especialista em ótica e usou recursos da ótica e produziu esse quadro. Então, nós estamos vendo que ele não entendia apenas de arte, ele entendia de física. Então, ótica é uma matéria, é um assunto ligado à física. Uma outra coisa também muito interessante é a pergunta que se faz: Mona Lisa está séria ou está sorrindo? Tá? Então, a gente vê que o músculo, a cara, o rosto, tem mais de 40 músculos. E esses músculos podem representar mais de 10 mil expressões faciais. E tem um músculo aqui em cima, que é aqui na região da face, nessa região dos lábios, chamados zigomáticos, que tem por finalidade também representar o sorriso. Olha só que coisa interessante. Quando ele produz, ele desenha, pinta aqui a Mona Lisa, ele usa várias técnicas de diferentes áreas para produzir esse quadro que é tão famoso e valioso. Então, nós entendemos que aqui, né, esse quadro, o nexista Leonardo da Vinci, ele
produz um quadro, pinta, correlacionando várias ciências. É um exemplo. Tá? Steve Jobs, então, nem se fala. Considerado, nos últimos dias, né, um dos maiores nexialistas, e há quem atribua a ele, como um nexialista, a grande e profunda capacidade de se comunicar. Mais do que produzir excelentes produtos, ele também comunicava. Como ele comunicava os seus produtos é considerado por muitos especialistas como a qualidade máxima dele. Mas ele correlacionava design, então o design, a tecnologia, dentre outras funções. É por isso que os produtos dele sobrepujou. Tá? Lembrando que ele ficou um tempo afastado da Apple. Quando ele é afastado da Apple, ele trabalha ali com uma empresa, e nessa empresa ele tem ali, desenvolve um dos desenhos animados que mais faturou no mundo aí do cinema. E não vou entrar em detalhes aqui, mas para ele produzir o Toy Story, a gente vê ali que ele utiliza animações, ou seja, o produto final é resultado da interação de várias tecnologias. Né? Lembrando uma coisa interessante, né? Que Steve Jobs, ele, em determinada época da sua vida, ele estudou caligrafia. Né? E se eu oferecesse um curso de caligrafia para uma turma de jovens, com certeza eu teria pouco adesão. Contudo, quando ele desenvolve os seus computadores, a caligrafia que ele fez bem antes, teve um ponto muito importante no desenvolver esses computadores, a linguagem que ele utilizou. Então, olha só que coisa interessante, uma matéria, um assunto aparentemente irrelevante, teve uma importância profunda, tá, no desenvolvimento da linguagem do computador. Então vamos lá? Não é apenas conhecer técnicas, ciências diferentes. O mais importante do que isso eu preciso frisar, é como correlacionar, interagir essas ciências diferentes para produzir produto ou serviço. Isso que é ser nexialista. Existe esse livro, na minha opinião, Revolucionando o Aprendizado. Para mim, na área de educação, ensino, é o livro mais importante que eu li até hoje, e recomendo que todos leiam esse livro, tá? E Gordon Dryden, né, e Janet Voss. Esse livro traz uma concepção de nexialista muito, muito importante, e ele define, para mim, a melhor definição de inteligência que nós vimos até hoje. Então, o que é inteligência? E ele define inteligência como criar produtos ou serviços e resolver problemas. Olha que coisa interessante. O mundo corporativo, empreendedorismo, né, a vida profissional, resume-se nesses pontos. Criar produtos ou criar serviços, ou também resolver problemas. Lembra que no trabalho do Van Gogh, a finalidade ali era do nexialista era resolver problemas. E hoje, no mundo corporativo, vida profissional, o profissional só se sobressai se ele tiver a habilidade, capacidade, competência ou a inteligência de criar produtos ou serviços ou resolver problemas. E aí esse livro deixa bem claro como é que essas habilidades são adquiridas, e é a pergunta que nós fazemos. Mais importante do que ser um nexialista é como desenvolver o nexialismo, essa capacidade, competência, habilidade de criar produtos ou serviços, de resolver problemas. Como é que o profissional ele adquire essa habilidade? Para mim, é a pergunta mais importante do nosso bate-papo aqui. Vamos lá, então. Lembrando do efeito Flay, né, de James Flay, que é um americano, ele faz uma abordagem muito interessante,
que, ao longo do tempo, as gerações subsequentes são mais inteligentes que as gerações anteriores. Tá? Então, a geração de 70 tinha o QI, era mais inteligente que a geração de 60. A de 80, mais inteligente que a de 70, e assim sucessivamente, com exceção da atual geração, que ele acredita, né, que a geração atual é menos inteligente que a geração anterior. Isto é atribuído a vários fatores. Tá? Uma delas, que nós atribuímos aí, que é a falta do nexialismo. Tá? Outro dia eu vi na mídia uma abordagem muito interessante, em que a pessoa colocou essa figura, mostrando aí o triângulo retângulo e falando sobre o teorema de Pitágoras, né, o cateto, hipotenusa, e a pessoa fazia a seguinte colocação: olha só que besteira que eu estudei na minha vida. Estudei o triângulo retângulo e nunca, até hoje, nunca usei isso na minha vida e pretendo nunca utilizar. E muitas outras pessoas, na sequência, foram coniventes com ele, fazendo declarações. Vamos lá, pessoal. Ninguém estuda necessariamente geometria plana ou geometria espacial para ser um especialista em desenhos. A finalidade de estudar geometria plana ou até mesmo espacial é para você criar uma inteligência espacial. É para, ainda que você venha a ser um engenheiro ou não, vai ser um músico, vai ser um piloto, vai ser um médico, a necessidade de desenvolver o seu cérebro, né? Eu sou professor na área de pilotagem de avião, na navegação aérea, e eu tive muitos problemas. Na realidade, muitos alunos tiveram problemas porque tinha uma formação de matemática ou de geometria muito superficial, e tinha grande dificuldade de entender navegação aérea, que é basicamente matemática e geometria plana e espacial. Tá? Então, os alunos tinham problemas, não era na matéria navegação aérea em si, mas eles não conseguiam absorver aquele conhecimento porque o seu cérebro não tinha uma formação, não tinha neuroplasticidade, não tinha sinapse, ou seja, o cérebro dele não foi preparado para aquilo. Então, muito cuidado. Quando vemos alguns currículos em determinadas escolas, alguns alunos, até mesmo pais, questionam a presença daquela matéria. Mas aquela matéria não é necessariamente para a pessoa desenvolver aquele assunto em sua vida profissional ou pessoal. É para desenvolver o cérebro para que ele possa, no futuro, correlacionar aquela matéria com outros assuntos da sua vida. Tá? Música, então. Inclusive, em breve eu vou gravar um vídeo com a minha filha, que faz neurociências, mostrando a importância da música no desenvolvimento do cérebro, principalmente para aqueles que vão atuar na área de exatas. Tá? Então, de repente, o aluno, o profissional, não consegue se desenvolver, o jovem, a pessoa, porque o seu cérebro, na formação do ensino médio, ensino fundamental, não foi preparado para adquirir certas habilidades, certas competências. O jogo de xadrez, então, nem se fala. Em alguns países, tá? Esse jogo ele faz parte do currículo, não com a finalidade de tornar enxadristas famosos, Karpov, Kasparov, nada disso. O jogo de xadrez tem por finalidade desenvolver várias habilidades. Então eu falei que o nexialista é aquele profissional, aquela pessoa que ele correlaciona, interage várias habilidades. Mas como é que um jovem, uma pessoa vai ser nexialista se ele não tem essas habilidades bem fundamentadas? Então, este é o problema. Então, estou dando aqui um exemplo de como desenvolver um nexialista. Tá? Xadrez dá visão espacial, trabalha também a inteligência emocional, trabalha a estratégia, então você para ser um estrategista e muito mais. A importância desse jogo
no currículo seria, na minha opinião, muito, muito importante. Existe uma outra concepção que ela também não é tão nova, é antiga, efeito Médici. No meu canal do YouTube, eu produzi um vídeo aula falando sobre o efeito Médici. Então, aconselho, indico esse livro. Ele está uma concepção bem interessante, né? Interseção. O efeito Médici fala de você reunir conceitos diferentes e produzir um produto que é resultante desses conceitos diferentes. Então, fica o convite para que assista eu vou até colocar na descrição desse vídeo o link desse vídeo sobre o efeito Médici para que você entenda a concepção do nexialista. Tá? Howard Gardner, eu sou fã desse profissional. Olha que coisa interessante. Em 1983, ele não usou em seus livros o termo nexialismo, mas a concepção de Howard Gardner é exatamente essa. Ele, em 1983, em seu trabalho de doutorado na faculdade de Harvard, ele traz ali o conceito, né, das múltiplas inteligências. Ele começa com 7, depois desenvolveram outras, e hoje está em torno de 10, talvez até mais. Mas ele entende, né, inclusive fica aqui outro convite, no meu canal do YouTube, eu também tenho uma aula que eu falo sobre múltiplas inteligências, inclusive existe um curso do professor Calazans que trabalha ali em torno de 30 aulas mostrando quais são as múltiplas inteligências. Múltiplas inteligências, nada mais, nada menos que as habilidades que os profissionais em qualquer área precisam adquirir para que adquira sucesso na vida pessoal ou profissional. Então nós temos lá a linguística, a lógica, a matemática, a linguística, aquela habilidade que destacava na vida de Steve Jobs, lógico, matemática, jogadores de futebol têm essa, estrategista, né? Tem essa inteligência espacial, o jogador de futebol, de basquete tem essa habilidade musical e assim por diante, corporal, sinestésica, interpessoal, ou seja, mas, vou repetir que isso é importante, não adianta você ser um especialista em várias áreas e conhecer várias áreas, mas como é que você conecta, interage, relaciona todas essas habilidades e conhecer as múltiplas inteligências, desenvolver as múltiplas inteligências é também um caminho para ser um nexialista, tá? Como desenvolver? Esse é o problema, né? A pergunta que nós fazemos é o seguinte: o currículo normal das escolas os currículos permitem que o aluno desenvolva essas habilidades? Para ele ser um nexialista, ele tem que passar por um caminho interessante. E o aluno percorre esse caminho, tá? Então, mais importante do que as matérias é como o aluno estuda essas matérias, em que nível ele estuda. Então, é uma pergunta muito interessante e eu tenho para mim que, em termos gerais, o Brasil, falando de Brasil, não prepara o profissional, uma pessoa para ser um nexialista. Mas vamos lá? Aqui uma coisa interessante. Quando você lê, você imagina. Eu estava comentando com um grupo de jovens há pouco tempo que, em determinado assunto, havia um filme e um livro sobre aquele assunto. E os jovens falaram: jamais vou ler um livro de 500 páginas. Eu vou assistir o filme e pronto, acabou. Tudo bem, existem essas duas concepções. Eu acho legal você assistir ao filme, mas ler é diferente. Quando você lê, você imagina. Olha só que coisa interessante. Quando você vê o filme, você está assistindo o filme. Embora seja o mesmo assunto, a mesma abordagem, mas em se tratando de neuroplasticidade, de sinapse e nexialismo, ler é muito mais, ou melhor, muito mais importante, não vou dizer, mas tem um resultado
resultado diferente. E a falta de leitura, segundo alguns especialistas, é também um dos problemas de que o cérebro não tenha um bom desenvolvimento para alcançar a concepção do nexialismo, tá? Então, múltiplas inteligências, são várias, né? Eu gosto muito dessa da interpessoal e da intrapessoal, que é você desenvolver habilidade com você mesmo, você se conhecer, se autoconhecer, se relacionar consigo mesmo. Lembrando que hoje, segundo a OMS, né, a doença do século é a depressão, tá? E nós acreditamos que a depressão está ligada à inteligência emocional e assim por diante. E muitas das pessoas, desde a mais tenra idade, não conseguem lidar com frustrações, com limitações, restrições e têm uma personalidade deficiente. Então nós vemos hoje que a educação, de uma forma geral, não dá ao aluno, à pessoa, esta habilidade. A interpessoal é quando você se relaciona com outra pessoa. Agora mesmo, vindo para cá, estava ouvindo um vídeo de um especialista dizendo que muitos profissionais são contratados pelo currículo. Então, olha assim, o currículo, a sua capacidade técnica, seu conhecimento, sua formação, mas muitos deles são demitidos porque não têm um bom relacionamento com seus pares, subordinados, superiores e até mesmo seus pares. Por quê? Embora tivesse uma habilidade técnica aflorada, invejável, mas não se desenvolveu habilidade pessoal. Então, múltiplas inteligências, com o Howard Gardner, ele traz essa, né? Traz essa concepção. E aqui nós temos um dos assuntos, olha que esse assunto aqui é antigo, né? Criado pelo pai da matemática, pai da medicina, Hipócrates, sobre os temperamentos. Não vou entrar em detalhes. Também no meu canal do YouTube nós temos um vídeo sobre esse assunto. Mas conhecer essa concepção do temperamento que é genético e como se comportar em relação a esse temperamento é muito importante. Repito, muitas pessoas são demitidas por causa da sua personalidade. O temperamento faz parte da personalidade. E a pessoa não consegue se identificar, e se ela sabe se identificar, não sabe, muitas vezes, se relacionar com o seu próprio temperamento. Então, nós temos aqui uma outra capacidade, outra habilidade, competência que o nexialista precisa ter, tá bom? Embora não seja o nosso papel aqui, falar sobre aviação, inclusive eu vou produzir um outro vídeo logo em seguida, falando sobre o nexialismo na aviação. Então nós tivemos aqui em 2009 um Airbus que decola do Rio de J. Kennedy, em Nova York, no aeroporto de Kennedy, e logo após a decolagem, gansos entram nas duas turbinas e apagam a turbina. E o piloto, em contato com o controlador de tráfego aéreo, o controlador de tráfego aéreo propõe que ele retorne para o aeroporto de decolagem. Ele, de uma forma muito, muito tranquila, eu acompanhei, ouvi a gravação, a conversação entre piloto e controladores, né? E o piloto, de uma forma muito, muito, muito tranquila, faz um planejamento, conversa com o controlador de tráfego aéreo e opta por pousar no Rio Hudson, e ali ele pousa. Após o pouso na água, a aterrissagem, a evacuação, e todos sobrevivem. Então nós temos aqui, eu sempre falo que um piloto precisa ser nexialista. Aqui que nós temos uma situação de profundo estresse. Então o piloto tinha que decidir rapidamente se voltaria ou não para o aeroporto de partida. Quais os procedimentos de emergência que ele deveria tomar? A paciência. Tá? Como transmitir isso para os comissários de bordo e como os comissários de bordo iam tratar isso com os passageiros de tal modo que não causasse uma muvuca. E ele conseguiu isso. Então nós vemos aqui que esse piloto, né, esse fenômeno, esse acidente, teve aqui um processo de nexialismo. Então várias ciências vieram em questão. Olha que eu não vou entrar em detalhes, mas o procedimento de emergência exige uma
carga de trabalho estrondosa. Então ele relacionou aqui com regulamentos de tráfego aéreo, procedimentos de emergência, relacionamento interpessoal, inteligência emocional. Aqui muitas habilidades, muitas competências entraram em jogo em questão de pouquíssimos minutos. Não foi uma decisão que ele teve numa sala com um cafezinho, com ar-condicionado, uma reunião de várias pessoas. Não, em poucos minutos, com o avião descendo, né, fazendo um pouso forçado, ele teve que tomar essas decisões. Em um outro acidente ocorrido na Rússia, 10 anos depois, de 2019, nós temos um acidente aparentemente muito menos perigoso. A aeronave decola com os tanques de combustível cheios e logo após a decolagem recebe um raio e danifica alguns equipamentos e o piloto opta por voltar também para o aeroporto de partida. Ele pousa e, segundo alguns especialistas, ele fez um pouso que, em princípio, não traria nenhum risco, mas, desestabilizado emocionalmente, ele faz um pouso muito brusco e esse pouso brusco faz com que as asas toquem o solo e a aeronave acaba se incendiando. Era um acidente para sobreviver todas as pessoas, mas pilotos e comissários não se comunicaram muito bem, houve um estresse. Esse estresse foi transmitido para os passageiros que evacuaram, na realidade não realizaram o procedimento de evacuação de segurança. Eles ficaram amontoados aqui na porta de saída e metade dos passageiros morreram, nem foi queimado, eles morreram ali intoxicados pela fumaça. Então nós temos dois exemplos de acidente. O primeiro aparentemente mais periclitante, né, e com resultado muito melhor do que o segundo acidente. Então nós temos aqui um fenômeno de nexialismo. Várias áreas diferentes atuando para resolver o problema. Lembra que a concepção de Van Gogh, na missão interplanetária, o nexialista tinha a finalidade de reunir vários especialistas, vários cientistas e resolver qual assunto e como as ciências iriam atuar para resolver um problema. Tá? Então, nexialista é a pergunta que nós fazemos. Você é um nexialista? Lembrando que nexialista não é aquele profissional que conhece várias áreas. Não. Isso é um ponto de partida. O ponto de chegada é correlacionar essas várias áreas. Conhecer várias áreas, eu conheço muitas pessoas que são versadas em várias áreas do conhecimento, mas não consegue correlacionar. Então vamos lá, especialista é uma área muito interessante, temos ainda especialistas, né? Temos também generalista, mas o ponto crucial para hoje e o futuro é o nexialista. Lembrando que a nexialista é uma concepção nova. Não é nova. Talvez nós não temos ainda uma grande divulgação desse assunto, mas em 1950 foi gerada essa concepção. Lembrando que o nexialista não é uma profissão. Eu sou nexialista. Não. O nexialista pode ser um piloto, pode ser um médico, pode ser um administrador, pode ser um engenheiro. Então, nexialista não é uma profissão. Nexialista é uma competência, uma qualidade. É uma habilidade que todo e qualquer profissional precisa desempenhar. Qual é a sua profissão? Nexialista. Não, eu sou um engenheiro, nexialista e assim por diante. Claro que o nexialista geralmente é versado em várias áreas, muitas vezes tem mais de uma profissão. Tá? Então, qual é a função do nexialista? É nexo, em direito nós conhecemos, né, uma matéria, principalmente direito penal, nexo causal. Né? É o nexo entre causa e efeito, relacionar. Então, o ponto alto do nexialista é estabelecer um nexo de causa e efeito entre várias áreas do saber. Isto que é importante. Eu vou repetir porque conhecer várias áreas não é o suficiente. Tá? Gerar nexo entre as ciências. Esse é o ponto alto. Então, qual é o nexo entre direito e aviação? Direito aeronáutico, talvez.
Tá? Então, estabelecer nexo causal, nexo efeito, correlacionar ideias, correlacionar ciências, conhecimentos. Esse é o ponto alto, com a finalidade de apresentar um resultado ou criar produtos ou serviços. Tá? E aí eu faço a pergunta. Você hoje talvez saiba o que é ser um nexialista, mas como desenvolver? Tá? Não muito tempo atrás, a Você S.A. falou sobre as carreiras múltiplas. E aqui ela deixa bem claro que o profissional do momento ele precisa ser multifacetado. Tá? Não usou o termo, mas quando a Você S.A. fala sobre isso, ela está querendo dizer, de uma forma indireta, a habilidade de nexialismo que o profissional de hoje deve ter. Tá bom? Algumas, aqui são várias, tá? Várias habilidades do nexialista. Eu vou só citar algumas aqui. Persuasão. Né? Persuasão é uma habilidade da comunicação, que é o convencimento através da razão. Os nexialistas de ponta são persuasivos, mais do que ser um comunicador. Comunicador é aquele que fala bem. Não, tem uma característica da comunicação, que é a persuasão. Curiosidade, ele investiga, ele pergunta, ele estuda. Tá? Comunicação, tá? Comunicação e persuasão necessariamente não é a mesma coisa. Tá? Lembrando que Steve Jobs ele se destacou, segundo alguns especialistas, não apenas pela sua habilidade de desenvolver equipamentos, mas pela comunicação e persuasão. Questionador, aquele camarada que questiona por que isso, procura respostas diferentes, né? E multidisciplinar. Né? Outro dia alguém falava assim, o nexialista é aquele que pensa fora de caixinha. Não tem caixinha. Ele não pensa nem fora nem dentro, ele não usa caixinha. Então essa concepção de caixinha está fora. Tá? Então, os nexialistas, eu citei, são mais de 10 habilidades, qualidades, características do nexialista, mas se você não souber quais são elas e não desenvolver, você não vai ser um nexialista. Diz também que o nexialista é um expert em se relacionar com outras pessoas. Então, naquela espaçonave criada em 1950, o nexialista ele tinha a finalidade de apontar quais eram os cientistas que iam atuar na determinada área e, mais importante com isso, fazer com que eles interagissem. Então, especialista, isso é comunicação. Tá? Isso é comunicação, que é, para mim, um ponto importantíssimo dentro desse assunto. E a humildade, então, nem se fala, né? Então, ele tem que ser uma pessoa humilde. E quando eu falo de humilde, é aquele camarada que para pensar. Muitas vezes nós vamos conversar com um profissional e o profissional não aceita, tá? Não aceita o fato dele ter que aprender, reaprender ou desaprender. Muitas vezes, né, eu trabalho na área da aviação, a área da aviação tem muito especialista. E quanto mais especialista você é na área, mais resistente você fica a novos aprendizados. Mais resistente. Tá? Então, mudar um especialista, a sua concepção, a sua maneira de pensar é muito difícil. E às vezes isso é falta de humildade. É nesse ponto que nós estamos conversando. Então eu preciso ser humilde para aprender, reaprender e, em certos casos, desaprender. Às vezes um especialista fica tão apegado àquilo que ele aprendeu, estudou tanto de uma forma tão profunda, e aí o problema do especialista é que ele tem dificuldade em tornar-se um nexialista. Ele não tem humildade para entender que um determinado assunto é errado, ou mudou, foi adaptado, foi aperfeiçoado. Tá? Então, a humildade, né, para um nexialista é uma qualidade muito importante. E nós vemos, repito, no mundo da aviação, principalmente pilotos, têm grandes dificuldades em reaprender ou desaprender aquilo que ele aprendeu. E aí, um outro ponto, né, nós temos neurociências,
nós vamos conversar em outros videoaulas a importância da neurociências na vida de um nexialista. Aprender a usar o cérebro. Repito, Einstein, ele, embora a concepção de neurociências não estava tão aflorada no tempo dele, mas ele usou o cérebro de tal maneira que ele teve lá o desenvolvimento de suas teorias. E foi reputado a inteligência dele como um bom conhecedor ou aplicava a neurociência. Como aplicar, conectar, relacionar as diferentes partes do cérebro. E assim nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, tá bom? E fica aqui o convite para que você conheça os nossos cursos e faça parte do grupo do Professor Calazans, pois aqui eu vou anunciar outros eventos e outras aulas. Conheça também o site Professor Calazans, ali nós temos vários cursos relacionados a esse tema e outros temas. Você pode se inscrever e ativar o sininho no canal do YouTube para receber os novos vídeos sobre o assunto. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o Professor Calazans. Para mim, Professor Calazans, foi sim, é sim, será sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.